Saturno, a experiência de todas as vidas. Um livro de Maria Flávia de Monsaraz. Para a união das almas na luz da consciência. Saturno em Escorpião. Saturno em Escorpião vem aprender a experiência última deste dramático signo, morrer e renascer. Escorpião é a última e a mais poderosa experiência do homem, mais solitário do mundo, entregue a si próprio, amnésico da sua integração na ordem cósmica, inconsciente da sua divina dimensão. Signo de morte e renascimento, Escorpião é o 8º signo do zodíaco. 8 é 4/4, o impasse, o nó da eternidade, nó que aprisiona o ser humano na maior e derradeira ilusão do seu poder material, sexual e psíquico. É o poder do homem sobre os homens, é a expressão do seu desejo de um modo compulsivo, consciente e inconsciente, na procura de satisfazer exterior para a sua insatisfação interior. O Escorpião não para a meio da sua obsessão, luta até às últimas consequências. Só a vida o faz parar ao confrontar-se com a sua própria impotência. Quando a vida não deixa realizar o que ambiciona, finalmente percebe que a vida é mais forte. Aí, ou entra em autodestruição, ou a morte psíquica, se aceite, surge como rendição do ego a uma vida maior, a um poder superior que o transcende. Saturno em Escorpião vem confrontar-se com a sua antiga memória de domínio e autoridade sobre o mundo e os outros. Como última experiência, deve aceitar a ausência e a perda desse poder que no passado lhe definia a identidade. Todos os jogos, intrigas e manipulações psíquicas lhe são familiares. Já se encontrou atrás nos bastidores, reinando na obscuridade. Como um escorpião que se reconhece, Saturno no seu signo sempre guarda ressentimentos, nunca esquece uma mágoa, ofensa ou humilhação que um dia alguém lhe fez sentir. Não deixa sarar feridas antigas, sempre remói o mesmo punhal. Não esquece. A dor e a culpabilização são ácidos e amargos sentimentos de que estranhamente se alimenta, masoquista com secreto prazer. Ressentir é sentir outra vez o já sentido, como se o passado permanecesse vivo no presente. Ressentimentos são sentimentos estáticos presos nas águas pantanosas da memória. Rejeitam a evolução. Até o momento limite em que Saturno em Escorpião se confronta com a morte e aceita morrer. É quando limpa, purifica, batiza as águas poluídas do instinto. Finalmente absolve-se de culpas antigas e aceita igualmente absolver. Até se cumprir esse processo mágico e sagrado de profunda alquimia, atento, tenso, solitário, Saturno em Escorpião luta no escuro para realizar as suas ambições. Por meios mais ou menos honestos, consoante está ou não dissonante com algum planeta. Em Escorpião, Saturno afirma a sua força de repressão,
por uma necessidade de permanente controle sobre os outros, o mundo e as circunstâncias. O seu desejo de poder nascer de um medo profundo, medo antigo vindo de uma remota histórica experiência de perda registada algures na memória mais negra das suas células. Texto do livro do Escorpião, da mesma autora. Histórica, porque muitos Saturnos em Escorpião denunciam seres que já participaram na história da humanidade. Seres que não usaram diretamente o poder, mas que se encontravam na sombra, onde manipularam aqueles que aparentemente o detinham. Por exemplo, o cardeal Mazarin, sucessor do cardeal Richelieu, responsável pela educação de Luís XIV, imprimiu no seu tempo a tenebrosa impressão digital do Escorpião. Este cardeal passou à história como exemplo arquetípico da intensa, secreta e obsessiva ambição de Saturno em Escorpião, que se encontrava na casa 10 do tema deste sinistro personagem. O astrólogo francês André Barbeau diz a seu respeito: nele se adivinha uma áspera vontade ao serviço de uma incomparável ambição, menos direto e menos violento do que o seu predecessor Richelieu. É um apaixonado frio com a solidez de uma rocha, de determinações inabaláveis, capaz de se aguentar as condições mais hósteis e difíceis. O seu sólido aprumo deve-o ele ao seu sangue frio, à segunda qualidade deste astro no Escorpião. Impassível, secreto, obscuro, dissimulado, previdente, estável, manobrador, aposta mais na astúcia do que na violência. Nunca tendo pressa de chegar ao fim, prefere adormecer a desconfiança dos seus adversários, cansar o inimigo, mostrar-se flexível e insinuante, a contornar os obstáculos. Saturno em Escorpião traz uma memória inconsciente da autoridade perdida. Poder que cautelosamente, temerosamente, à boa maneira saturnina, procura novamente reconquistar. Uma atitude prudente, perseverante, determinada. É o modo como o seu medo atua. Saturno atinge em Escorpião um mais alto grau de controle possível, de obcecada determinação. O seu comportamento sexual é igualmente seguro e controlado, assumido como forma de poder sobre o outro para compensar o seu desconforto. Em Escorpião, Saturno é altamente secretivo, não permite que o seu sentir seja partilhado. Assim, sentimentos como a raiva, o ciúme ou o desejo frustrado são secretamente guardados, presos no mais íntimo do ser, numa atitude de autoproteção. Só em Saturno, em Escorpião, pode, de um modo intencional e assumido, gerir comportamentos em que nada é claro, direto ou transparente. Joga sempre à defesa. Os seus esquemas de intervenção não são frontais, porém são poderosos, intensos, inquietos e inquietantes. Com tendência à manipulação e à intriga, visam objetivos a atingir bem definidos. No entanto, tudo se passa por detrás dos bastidores, numa área onde o olhar curioso do público não tem acesso.
Este Saturno sabe o lado negro do escorpião, já o traz na memória. São águas por onde muito navegou, daí a sua reserva. Na vida presente vem conhecer a outra dimensão deste signo, sagrada, sublime, luminosa. O seu mágico, alquímico e divino potencial de ressurreição. Regenerar Saturno acontece quando finalmente se é capaz de uma autocrítica, de um lúcido mergulho nas culpas, nos fantasmas das águas fundas do passado, para aí enfrentar a raiz do próprio medo e largar falsas compensações de afirmação. Saturno em Escorpião vem abrir mão de uma pesada memória de derrota que ao tempo não quis aceitar, drama que não lhe deu experiência. O seu mágico, alquímico e divino potencial de ressurreição, regenerar Saturno, acontece quando finalmente se é capaz de uma autocrítica, de um lúcido mergulho nas culpas, nos fantasmas, nas águas fundas do passado, para aí enfrentar a raiz do próprio medo e largar falsas compensações de afirmação. Saturno em Escorpião vem abrir mão de uma pesada memória de derrota que ao tempo não quis aceitar, drama que não lhe deu experiência. Por isso, algures no mais fundo de si, bem recalcado, ele sabe que vai morrer outra vez. Este é o núcleo da sua resistência, a sua sombra. Agora é-lhe dada a oportunidade de atravessar o medo da morte e finalmente renascer. Oportunidade de emergir das cinzas com a autoridade e sabedoria de um velho patriarca. A sua experiência de maturidade será a libertação definitiva do seu velho ego, arcaico e solitário. Texto do livro do Escorpião, da mesma autora. Saturno deve sair dessas águas turvas. No instante sagrado em que atravessa a porta oculta de Escorpião, este Saturno fecha o ciclo do homem sem Deus. Renasce no fogo redentor do Sagitário, o fogo da verdade, o fogo solar da consciência. Cumprido o seu projeto, é ele quem abre a porta do divino ao ser humano. Mostra finalmente a luz ao fundo do túnel. Touro polariza Escorpião. Saturno em Escorpião, como última experiência, vem harmonizar e integrar o eixo Touro-Escorpião. No Escorpião, as águas são paradas, negras, pantanosas, pesadas das dores de muitas vidas. Águas de sentimentos incômodos, remanescentes, de memórias sombrias, onde tudo se passa na charneira da vida e da morte. Saturno em Escorpião vive nessa charneira, entre a memória de velhas mortes que o mantém preso a desejos insatisfeitos e a opção de uma nova vida. Vida que, por sua vez, o obriga a uma derradeira morte, à morte das suas projeções obsessivas. Em Escorpião, Saturno vem mergulhar até ao fundo das suas águas turvas para vitorioso voltar à superfície. Frágil, cansado, já sem o fogo da terra, o fogo que anima a sobrevivência, qual guerreiro no fim de uma feroz batalha. Só então pode aceitar a morte psíquica que o espera e assim renascer, sair dessas águas que sempre o atormentaram para finalmente encontrar um chão na energia de Touro
energia oposta à sua e complementar. Touro é o território seguro, porque o Escorpião sempre anseia. Chão bem definido, pacífico, estável, telúrico. Realidade que o faz sair da sua bolha psíquica, de desejo fixo e subjetivo, onde só ele existe, onde é o centro, onde só ele se sente e se ressente, aprisionado ao seu próprio sentir. Touro representa a terra exterior e interior, que lhe oferece uma estrutura sólida sem oscilações emocionais. Estrutura capaz de absolver e estabilizar as suas águas inquietas. Então Saturno em Escorpião, ao chegar à consciência de Touro, pode enfim repousar nessa terra venúzia que o pacifica. Em Touro, Vênus baixou à Terra. Touro é o signo onde o ser humano faz as pazes com a vida na matéria, onde ele ama a matéria e aceita a encarnação. Vencidos dos medos, as defesas, os esquemas, os jogos perversos do Escorpião, finalmente liberto do seu drama interior, Saturno vive em Touro a sua última experiência, o definitivo atravessar dessa mágica e alquímica porta oculta que abre para o fogo sagrado da fé e do amor, a vibração do Sagitário. Renasce, passa definitivamente da morte à vida.